Vale a pena estudar economia? Essa ciência que começou a ser montada há mais de 300 anos atrás, que tratava do mundo dos átomos, das coisas, e hoje o que prevalece é o mundo do conhecimento. Qual é a relação da economia com a física, com as ciências exatas, com as ciências naturais? Será que você não está estudando uma ciência morta, que não tem mais serventia? Ou será que a complexidade da economia justifica ainda mais você se envolver com ela? É o que nós vamos ver, discutir um pouco, refletir nesse podcast. Vamos lá, mãos às obras. Todavia, antes da gente responder a essa pergunta, provavelmente com um sim, vamos colocar mais alguns elementos na nossa reflexão. Será que a teoria econômica construída há séculos atrás, estabelecida em termos modernos em 1776, com a publicação do livro de Adam Smith, A Riqueza das Nações, o inquérito sobre as causas e a natureza das riquezas das nações, será que esse conjunto de conhecimento que se desenvolveu no campo econômico desde então, que visava a explicar a produção de riqueza, e de uma riqueza que era basicamente no mundo dos átomos, de coisas, de bens, da indústria, da Revolução Industrial? Será que essa teoria ela ainda é válida no dia de hoje, quando prevalecem as riquezas intangíveis, as riquezas do conhecimento, não do mundo dos átomos, mas do mundo dos bits, do mundo da informática, da microeletrônica, o mundo do saber, da virtuosidade das coisas? Será que esse conhecimento da teoria econômica tradicional ainda tem validade nos dias de hoje? O que é que você acha? Será que você está estudando uma ciência morta que não tem serventia nenhuma? Será? Ou será que os elementos que constituem o objeto dessa ciência ainda permanecem os mesmos, mesmo quando nós estamos no mundo da informação, da economia da informação? Provavelmente. A resposta a essa pergunta, ela se mostra cristalina, porque não está na natureza dos bens, dos produtos, a sua validade. Mas, como eu falei no início desses comunicados aqui do podcast, se relaciona com princípios comportamentais universais. Então, não se trata do produto que está se fazendo, dos bens e serviços que estão sendo produzidos. Não é da natureza da riqueza em si, mas é do comportamento humano que trata a economia. E é por isso que a teoria econômica tradicional ainda tem muito a nos oferecer como uma ciência que pode nos propiciar antecipações importantes
de alguns fenômenos, apesar daquilo que eu estava mencionando anteriormente, quanto à sua imaturidade ainda como ciência. Ou, visto de outra forma, dada a complexidade de se estudar um objeto que tem vontade própria, qual seja o ser humano. Pense nisso. Todavia, antes da gente responder a essa pergunta, provavelmente com um sim, vamos colocar mais alguns elementos na nossa reflexão. Será que a teoria econômica construída há séculos atrás, estabelecida em termos modernos em 1776, com a publicação do livro de Adam Smith, A Riqueza das Nações, o inquérito sobre as causas e a natureza das riquezas das nações, será que esse conjunto de conhecimento que se desenvolveu no campo econômico desde então, que visava a explicar a produção de riqueza e de uma riqueza que era basicamente no mundo dos átomos, de coisas, de bens, da indústria, da Revolução Industrial. Será que essa teoria, ela ainda é válida no dia de hoje? Quando prevalecem as riquezas intangíveis, as riquezas do conhecimento, não do mundo dos átomos, mas do mundo dos bits, do mundo da informática, da microeletrônica, o mundo do saber, da virtuosidade das coisas. Será que esse conhecimento da teoria econômica tradicional ainda tem validade nos dias de hoje? O que é que você acha? Será que você está estudando uma ciência morta que não tem serventia nenhuma? Será? Ou será que os elementos que constituem o objeto dessa ciência ainda permanecem os mesmos, mesmo quando nós estamos no mundo da informação, da economia da informação? Provavelmente. A resposta a essa pergunta, ela se mostra cristalina, porque não está na natureza dos bens, dos produtos, a sua validade. Mas, como eu falei no início desses comunicados aqui do podcast, se relaciona com princípios comportamentais universais. Então, não se trata do produto que está se fazendo, dos bens e serviços que estão sendo produzidos. Não é da natureza da riqueza em si, mas é do comportamento humano que trata a economia. E é por isso que a teoria econômica tradicional ainda tem muito a nos oferecer como uma ciência que pode nos propiciar antecipações importantes de alguns fenômenos, apesar daquilo que eu estava mencionando anteriormente, quanto à sua imaturidade ainda como ciência. Ou, visto de outra forma, dada a complexidade de se estudar um objeto que tem vontade própria, qual seja o ser humano.
Pense nisso.